O que é uma parábola? Vamos lá. Olha só, deixa eu botar bem aqui o laser para ir apontando para vocês. Ó, consideremos uma reta D e um ponto F que não pertence a essa reta. Tá aqui, ó, uma reta, chamei de reta D, e um ponto aqui F fora dessa reta, certo? Bom, se nós pegarmos... Cadê? A parábola, se nós pegarmos o seguinte, todos os pontos que estão a mesma distância do ponto F e desse foco, nós vamos formar o que nós chamamos de parábola. Deixa eu tentar desenhar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aí esse ponto F e essa reta D. Se eu marcar aqui, ó, vou marcar aqui uma linha que seja horizontal perpendicular a essa reta. Perpendicular a essa reta. Não ficou exatamente assim, né? Ah, deixa eu ativar bem aqui a minha caneta, galera. Só rapidinho uma coisinha aqui. Pronto. Ó, se eu marcar aqui uma que seja perpendicular. Tentar marcar aqui com mais cuidado. Perpendicular a essa reta, ó. Tá aqui. Essa aqui é a distância desse ponto até essa reta, né? Então, se eu pegar um ponto que está bem no meio aqui, ó, bem no meio, esse ponto aqui, ele tem uma determinada distância para o ponto F e uma determinada distância para a reta, não é isso? Ó? Tá aqui, ele tem uma distância para o ponto F e uma distância para a reta. Como ele está bem no meio, obviamente, a distância dele para esse ponto F é a mesma distância para essa reta. Aí se eu pegar um outro ponto aqui, posso pegar um outro ponto aqui, ó, que está a uma determinada distância do ponto F e uma determinada distância da reta. Mesmo, certo? Se eu considerar todos os pontos que têm a mesma distância para o ponto F e para a reta, nós vamos formar o que nós chamamos de parábola. Vou pegar aqui um outro ponto. Esse ponto ele tem uma distância para o ponto F e uma distância para essa reta, na qual essas distâncias são iguais. Essas distâncias são iguais. Outro ponto que tem a mesma distância para o ponto F e para a reta. Então, se nós pegarmos todos esses pontos, nós vamos chamar essa figura que vai formar de parábola, que vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Observem na imagem. Olha aqui, ó, nós temos esse primeiro ponto que está a uma distância do ponto F e a mesma distância para essa reta. Um outro ponto A aqui, ó, que tem a distância para o ponto F igual à distância dele para a reta. O outro ponto B, na qual a sua distância para o ponto F é a mesma distância para a reta. Então, o conjunto de todos esses pontos é o que a gente chama de parábola. É óbvio que também, ó, vai ter um ponto bem aqui, ó. Bem aqui também tem um outro ponto que a sua distância para o ponto F é igual à distância para o ponto, ou para a reta. Um outro ponto bem aqui, ó, que a sua distância para o ponto F é a mesma distância para a reta. Então, eu posso ligar esses pontos para indicar isso, ó. Se eu fizer uma ligação desses pontos aqui, ó, se eu ligar esses pontos, eu vou formar essa figura aí, que é uma parábola. Certo? Então, a parábola nada mais é do que o conjunto de todos os pontos que são equidistantes, ou seja, que tem uma mesma distância para uma reta, que é chamada, já que eu vou falar o nome dela, para uma determinada reta, e um ponto fora dessa reta. Ou seja, para eu ter uma parábola, eu tenho que ter esses dois elementos, que é essa reta e esse ponto, fora dessa reta. Porque a parábola é o conjunto dos pontos que tem a mesma distância para esse ponto e para essa reta. Ok, galera? Ok. Então, alguns elementos importantes de uma parábola, né? Os elementos que compõem uma parábola que são importantes a gente verificar. Ó. O primeiro elemento é esse ponto F. Esse ponto F, nós chamamos ele de foco da parábola, né? Porque tudo depende dele. Tudo depende desse ponto F. Porque, ó, se esse ponto F for mais na frente aqui, então a parábola vai ser de outra forma. Por quê? Porque eu tenho que pegar o conjunto dos pontos que tem
a mesma distância para esse ponto e para essa reta. Então já vai ser uma outra parábola de uma outra forma, né? Pode ser mais aberta ou mais fechada. Se esse ponto for mais para cá, por ali ou para lá, né? Então tudo depende desse foco, que é o ponto F, e dessa reta que é chamada de diretriz da parábola, certo? Essa reta D, na qual é definida a parábola é definida através de quem? Desse ponto F, que é o foco, e dessa reta D, que é diretriz da parábola. Então, foco da parábola e diretriz é que definem ela. Ponto F lá, que nós vimos, é o foco. A reta D é a diretriz da parábola, certo? Diretriz é essa reta, F é o foco. E aí a própria parábola vai ser o quê? O conjunto de todos os pontos que tem a mesma distância para o foco e para a diretriz, certo? Bom, existe um ponto aqui, central, que é chamado de vértice da parábola, que ele é o ponto médio do foco até a diretriz. Olha só, observe aqui na definição da parábola. Ó, eu tenho aqui a minha reta, diretriz, e aqui o meu foco. Deixa eu desenhar aqui em preto. Aqui o foco e aqui a diretriz. Se eu traçar aqui um segmento perpendicular à diretriz do foco, vai ser a distância do foco até essa reta, né? Lembra que a distância entre ponto e reta é sempre um segmento perpendicular à reta, né? Eu tenho que medir sempre de forma perpendicular, sempre em linha reta. Assim como a distância de dois pontos. A distância de dois pontos tem que ser sempre em linha reta, né? Então aqui é F para cá. Aí aqui ó, tá marcado um ponto D maiúsculo. Lembre que nome de reta sempre se dá com D, com letra minúscula, né? Então a diretriz, que é a reta, é um D minúsculo. Aqui eu tenho um ponto D, que significa simplesmente a projeção do foco aqui, ó. A projeção do foco lá na diretriz, ó. Certo? Que é medida de forma perpendicular. Então, esse segmento FD, ó, segmento FD ou DF, é exatamente a distância do foco à diretriz, certo? Então, esse ponto D maiúsculo é o que marca a distância entre o foco e a diretriz. Como a parábola é o conjunto de todos os pontos que tem a mesma distância de uma reta para a reta e para o foco, obviamente a metade aqui ó, vai ser um ponto que pertence à parábola, que é o ponto central da parábola, a gente meio que central. Então esse ponto é o vértice da parábola, que é simplesmente o ponto médio entre o foco e a diretriz. A distância do foco e da diretriz, na metade, vai estar o vértice da parábola, certo? Eixo de simetria da parábola. O que é o eixo de simetria na parábola? É justamente esse segmento aqui, ó. Esse segmento que passa pelo foco e é perpendicular à diretriz. Então o eixo de simetria é esse aqui, ó. É o segmento que passa pelo foco e pelo vértice. Ele passa pelo foco e pelo vértice. A reta que passa pelo foco e o vértice, que é perpendicular à diretriz da parábola, certo? Então o eixo de simetria é que divide ela bem ao meio, podemos pensar assim, né? A medida de FD é um parâmetro. Essa medida é muito importante dentro da parábola. Ela que define tudo, podemos dizer assim. Que é o chamado parâmetro da parábola. O parâmetro é a medida do segmento FD, ou seja, a distância do foco até a diretriz da parábola, certo? Que a gente considera como sendo 2C. Alguns livros consideram só como P. Aqui no nosso livro a gente chama como 2C. Porque a gente considera que a distância entre o foco e o vértice é C, ok? Então, ó, um ponto importante para você lembrar é que o C é a distância do foco ao vértice. Porque aí, obviamente, a distância do vértice para a reta diretriz também vai ser C, porque é a mesma distância, né? Então, do foco até a diretriz vai ser 2C. C daqui mais C daqui, 2C.
é o parâmetro da parábola, que é muito importante. Alguns livros usam como P, né? Então, se a do foco até a diretriz é P, então quer dizer que a metade seria P sobre 2. Alguns livros consideram assim. Por isso que esse aqui considera como C a distância do foco ao vértice, porque aí todinho fica 2C e aí não fica fração, né? C por 2. Certo? Então entendido aí o que é o parâmetro, o que é o foco, o que é o vértice e o que é a diretriz da parábola. Isso é essencial para a gente poder fazer alguns exercícios sobre parábola, etc. Ok? Alguma pergunta quanto a isso aqui? Não. Lembrando que nós estamos só conhecendo os elementos, né? Nós estamos só conhecendo os elementos da parábola. Quem são, o que tem na parábola, por aí vai. Ó, esses demais pontos aqui, ó, ponto M, ponto N, ponto P, ponto A, são pontos que pertencem à parábola, né? Eles fazem parte da parábola. E aí, qual é o critério para fazer parte da parábola, do ponto fazer parte da parábola? Ele tem que distar o mesmo valor do foco e da diretriz. Olha aqui, ó. Se eu pegar aqui de M até o foco, é a mesma distância dele para a diretriz. Se eu pegar de N até o foco, é a mesma distância de N para a diretriz. Então, todos esses pontos que fazem parte da parábola obedecem esse critério, essa regrinha. Ok? Bom, aqui é uma observação, né? Ó, como eu havia falado, ó, a distância do vértice ao foco é a distância do foco até a diretriz dividido por 2, na metade. Ó. Do foco até o vértice. É metade do foco até a diretriz. É a metade aqui. Que a gente chama de C. Podemos chamar como distância focal. O que é a distância focal? É essa partezinha aqui entre o foco e o vértice. Aqui, ó. Distância entre o foco e o vértice é a distância focal. Inclusive, eu não sei se vocês já estudaram em física, espelhos, lentes esféricas, espelhos côncavos e convexos. Já estudaram isso? Em física? Que justamente é isso. O foco Observe que o espelho, o côncavo e o convexo, né? Depende da face refletora. Todos eles têm seu foco. E aí a formação de imagem depende justamente de onde o objeto esteja, se é antes do foco, se é em cima do foco, se é depois do foco. Justamente por causa disso aqui, ó. Nada mais é do que um formato de parábola. Um espelho côncavo ou convexo é um formato de uma parábola, né? As antenas satélites, tudo tem formato de parábola, certo? E tudo depende dessa distância focal, porque é justamente o foco quem define a parábola. Bom, então, a parábola é definida dessa forma. É o lugar geométrico, deixa eu botar um laserzinho aqui para a gente ir acompanhando. A parábola nada mais é do que o lugar geométrico dos pontos do plano que distam igualmente de uma reta fixa D, chamada diretriz, e de um ponto fixo F não pertencente à diretriz, chamado foco. Então, é um lugar geométrico na qual os seus pontos distam igualmente da diretriz e do foco. Diretriz é uma reta e o foco é um ponto fora dessa reta, fixo. Beleza, galera? Alguma pergunta quanto a isso ainda?